eu canto glórias, aleluia.
chama até mesmo. Não tem nada. Caríssimo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real. Entregue sua vida e os seus problemas. Vai com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele voltou da terra, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar no corpo, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na cruz, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, vale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não lhe deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele voltou da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na dor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Olho em e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde vou. Em tudo que me acontece, enquanto sei, Pai, já não se pode mais deixar de crer no Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível
Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou no amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, pra ter a semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer tempo de se aproveitar, crescer, pra replicar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem amigos, somente Deus que eu disse. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei o mar. Sabes bem quem eu amo, eu não tenho nem ouro nem escravo, somente e o meu amor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste lá na praia, eu larguei o meu mar, junto a ti, buscarei o minhas mãos solicitam meu cansaço, que a outros descansa, amor que almeja seguir a Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir,
pronunciastes lá na praia, eu arquei o meu mar junto a ti, buscarei pescador de outros lares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, e assim Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste lá na praia, eu larguei o meu mar junto a ti, buscarei o tanto sofrimento a minha volta, tantos corações enfraquecidos, tantas dores e desígnios, tantos destinos estampidos, vejo lágrimas caindo dos corações, o amor se afastando, o homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Colocar o meu serviço para vocês precisarem. Não conheço, mas é uma cena assim fantástica, né? Eu não conheço. Então tá, vou falar com o encontrei com vocês, estou à disposição. Só isso. Tá bom. Beleza, então. Obrigado. Obrigado. Pois é, isso mesmo. Boa noite a todos. Muito bem-vindos à Casa do Zé. Eu estava vendo pessoal, tá todo mundo me escutando? Tá? Então vamos começar assim. O microfone já está com o Roberto. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana especial dedicada à Allan Kardec. A Ju vai fazer uma apresentação sobre ele.
vai ser passada a palavra para poder fazer a palestra de hoje. Eu vou só fazer a prece, em seguida eu vou passar a palavra da Jo, que vai falar um pouquinho sobre Kardec e vai apresentar o Dr. Roberto Lúcio para a gente, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar em Jesus, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje para aprimorarmos os nossos conhecimentos, não na matéria, mas sim no Espírito imortal. Que Jesus, na tua infinita bondade e misericórdia, possa acolher todas as nossas dificuldades, tudo que estamos passando, tranquilizando os nossos corações, para que possamos absorver todo o conhecimento que será trazido até nós na noite de hoje, mas que principalmente possamos aplicar isso no nosso dia a dia. Que possamos esquecer da matéria por um instante e nos dedicarmos totalmente ao nosso ser espiritual, que esse sim é o mais importante. Muito obrigado por tudo, Mestre amado, que tenhamos uma noite de muito conhecimento, que nos leve a repensar as atitudes que não devemos ter mais. Que assim seja. Oi, gente, boa noite. Aqui estamos mais uma vez dando sequência à nossa semana especial, que é a nossa Semana de Kardec, com muita alegria, né? Porque uma semana festiva sempre é motivo de alegria no nosso coração. Antes da gente estar dando sequência ao que a gente necessita falar, eu queria fazer 3 comerciais. O primeiro é de que lá na secretaria tem livros da codificação do Kardec que estão à venda com desconto, ok? O segundo é um convite para que vocês não deixem de assistir o filme do Divaldo, que está passando. É um filme muito bonito, muito emocionante e vale a pena assistir. Já que nós estamos vendo no encontro espírita, numa casa espírita, eu penso que é muito válida essa divulgação. E o terceiro, hoje cedo, na hora que eu estava passando os olhos no jornal do dia de hoje, eu vi lá, coincidentemente, que no dia 3, que é o dia em que se comemora a data de nascimento do Kardec, será lançado nos cinemas aqui de Belo Horizonte o filme sobre Paulo. Eu fiquei pensando, interessante que a nossa Semana de Kardec o tema da nossa semana é sobre Paulo, né? Vocês podem ver ali Paulo, o apóstolo do Cristo. E as pessoas perguntaram, mas por que a Semana de Kardec com Paulo? É porque Kardec, ele tem uma máxima, onde ele nos fala que fora da caridade não há salvação. E o apóstolo Paulo é aquele que nos trouxe sobre a caridade, sobre o amor, né, principalmente na sua carta aos Coríntios, onde ele nos fala de maneira tão bonita. Então é por isso essa homenagem também. Então nós estamos aqui nessa semana especial, como dizíamos, e o setor dessa casa responsável pelas palestras públicas, pelas semanas especiais, é o Departamento de Evangelização de Adultos, chamado DEA. Eu, a Jo, a Cíntia, que hoje não está aqui, somos componentes desse departamento. Mas nós temos o nosso diretor, que é o Barreira, que aqui está. E eu queria mostrar para vocês também o presidente da nossa casa. Eu não sei se todos conhecem, que é o Humberto, que ali está. Né? Então nós temos ali Humberto, Barreira, que estão ali quietinhos, mas ali estão. Mas ele ele está assistente hoje, mas está ali, deixando ali, né, um pouco do seu coração para esse momento. Gente, então nós vamos estar aqui falando sobre Kardec,
não é? Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 3 de outubro, não é? Por isso a semana de Kardec, 3 de outubro de 1804, desencarnado em 31 de março de 1869, nasceu lá na França, né? Nasceu e desencarnou na França. Dedicou-se a ensinar, autor de obras, né? Ele era discípulo de Pestalozzi, inclusive. Ele se deparou com os fenômenos das mesas girantes e começou a estudá-las, até que reconheceu nelas a autenticidade. Convenceu-se da existência dos espíritos e da comunicação desses para com os homens. Adotou o nome de Allan Kardec devido a uma existência sua anterior no tempo dos druidas, no tempo das Galhas, né, lá na França. Ali, está ali a máxima, né? Fora da caridade não há salvação, onde ele nos mostra a igualdade, portanto, entre todos. No túmulo, lá em Paris, no cemitério do Père Lachaise, fica escrito lá em cima do túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Pois bem, então, para fazer acontecer a data de hoje, nós temos a presença ilustre conosco do nosso tão caro Roberto Lúcio. Ô, gente, vocês não imaginam, ele chegou agorinha mesmo nos Estados Unidos. Foi o tempo de ir em casa tomar um banho e estar aqui, né? Então nós somos muito gratos a ele, principalmente, né, por essa vontade, por esse comprometimento todo em estar aqui. E ele vai estar falando para a gente sobre Paulo de Tarso. Roberto Lúcio, né, o doutor Roberto Lúcio é o diretor clínico do Hospital André Luiz, ele é orador espírita, autor de vários livros. E então, temos aqui conosco o Roberto Lúcio. Uma alegria tê-lo aqui. Boa noite para todos. Está dando para ouvir? Sim. Boa noite. Para a gente é uma imensa alegria voltar a essa casa, reencontrar amigos e poder falar de um tema tão importante, um tema ao qual eu tenho uma afinidade muito especial. Da mesma forma que nós temos na figura do professor Rivail, né, Allan Kardec, aquele que reuniu e sintetizou os ensinos dos Espíritos, fazendo com que nós pudéssemos, a partir daí, estudar a doutrina espírita. Paulo de Tarso é, na realidade, o grande, né, teólogo do cristianismo. Ele é, do ponto de vista intelectual, o grande responsável por nós termos hoje todo esse arsenal de conhecimentos sobre o Cristo Jesus, já que a momento nenhum Jesus escreveu nada, né, como todos os grandes sábios da antiguidade. Primeiro, porque a escrita era uma coisa rara. Nós não tínhamos essa facilidade que hoje a gente convive, a gente nem consegue entender que para alguém pudesse ser difícil escrever. Depois, porque a tradição judaica, ela trazia ao povo a preocupação de ouvir e repetir aquilo que vinha das Escrituras, e era importante, então, a memória no repassar todas essas informações. E só um pequeno grupo de
membros da sociedade judaica, né, eles tinham acesso à escrita e mantinham os textos antigos. Paulo faz parte desse seleto grupo. Diferentemente de todos os outros discípulos de Jesus, ele é uma pessoa intelectualizada, uma pessoa com uma formação totalmente diferenciada. Nós vamos ver que Saulo, que é o nome dele de nascimento, né? Ele nasceu na cidade de Tarso, ali ele foi criado. Quando criança, ele aprendeu a profissão do pai, como era um hábito de toda a comunidade judaica. Então ele aprendeu a arte da tapeçaria, mas o pai o escolheu para que ele realizasse o sonho paterno dele ser um grande príncipe, né, no sentido de um dos principais sacerdotes do povo judeu. Então, além de falar o hebraico, ele conhecia, né, ele tinha todo o conhecimento do latim, do grego, e ele pôde, né, nos seus estudos, aprender a escritura, né, que vem da tradição desde Moisés. Isso foi muito importante, porque nós vamos ver que o papel do apóstolo Paulo é de mostrar ao povo judeu e ao mundo que Jesus seria aquela criatura prometida pelas Escrituras para a humanidade conhecer um novo momento e uma nova situação. A nossa proposta ao estudar falar sobre o apóstolo Paulo é tecer algumas ideias, algumas colocações que estão no livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão foi psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Para mim, é o mais belo romance que eu já li na minha vida. Depois dele está Médico de Homens e de Almas, que não é um livro espírita, que conta a história de Lucas, o evangelista. Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de reler o livro, eu me emociono vários momentos dentro dessa leitura. E nós vamos tentar entender esse homem, o seu papel, o contexto dessa história, o que Emmanuel quer nos mostrar, se focando nessas duas figuras que são Paulo e Estevão. Então vamos lá, o livro, ele quer demonstrar para a gente, isso é uma fala de Emmanuel, que sem Estevão nós não teríamos Paulo de Tarso. Estevão é o primeiro grande mártir do cristianismo, depois do próprio Cristo. Ele foi apedrejado por ordem do próprio Paulo, ainda Saulo, e nesse processo, esse apedrejamento vai ser um elemento fundamental de mudança
na vida de Paulo posteriormente. E Estevão se transforma, como nós vamos ver, e quem já leu o livro, no grande orientador espiritual do apóstolo Paulo. Uma outra colocação importante de Emmanuel é que sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então ele vai mostrar, né, que embora, né, a grande maioria dos cristãos foquem na figura apenas do apóstolo Paulo, que na verdade há todo um conjunto de criaturas, e entre essas criaturas, duas em especial, uma é Estevão, a outra é Abigail, que é a irmã de Estevão, que estava comprometida a se casar com Saulo de Tarso, sem saber o que estava acontecendo. Ele a leva até o local do apedrejamento, que não era uma coisa que ela gostaria de ver, ela era uma judia de uma visão, de uma percepção muito diferenciada. E quando ela descobre que aquele cristão que incomodava o seu grande amor era o seu irmão, isso de conquista, mas não é a realidade. Na realidade, o que ele mostra é que não há como servir a Deus na condição deste planeta sem ter que passar pelo sofrimento. Isto é importante a gente refletir, porque nesses milênios nós fomos deturpando o cristianismo de todas as formas. E grande parte das pessoas buscam o cristianismo exatamente para o contrário. Nós queremos que Deus nos sirva, e esse é o nosso caminho frequente, e nós queremos ficar livre de qualquer dor e de qualquer sofrimento na nossa caminhada. É essa a grande busca que as pessoas fazem. Nós não conseguimos ainda hoje, grande parte da humanidade, não conseguiu entender que a dor, a luta, os desafios estão na nossa vida para o nosso crescimento. Que nós precisamos focar o sofrer e o servir de uma forma positiva, não naquele contexto se vem cá e me bate, ou eu vou me bater para eu sofrer. Não. É que a presença desse sofrimento, ela cobra de nós uma grande pergunta: para que eu estou aqui? Qual que é o objetivo de eu estar aqui hoje, nesse lugar, nessa situação? Infelizmente, né, eu diria que se a gente não está aqui para servir e entender o sofrimento e a dor como um aprendizado, nós estamos em lugares errados, vivendo coisas fora do propósito que se tem que fazer. Vamos ver aí, né, uma fala que o próprio apóstolo Paulo retoma numa das suas epístolas, no livro Provérbios, né, do Antigo Testamento, que ele utilizou na sua caminhada como recurso de aprendizado. Talvez
nesses 2 versículos esteja toda a teoria que ele quis mostrar com a sua vivência e a sua postura. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. Porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer. Então, o grande desafio de Saulo de Tarso, que queria ser o Senhor das Escrituras, foi entender que as Escrituras existem para que a gente aprenda a ser certo e não se. E entender que toda a luta, todo o desafio, todo o contexto de dor e sofrimento é uma repreensão de Deus dizendo para a gente: você não está no lugar certo. Não é uma postura de dizer a nós: você está sofrendo porque você errou. Porque essa é a fala nossa milenar, de entender o ensinamento como um castigo. Mas a fala real é de entender a dor como mestra, como aquela que nos mostra a mudança de caminho que nós necessitamos. Dentro desse contexto, não tem como entender Paulo sem entender Estevão. Estevão e Abigail são judeus. O pai deles é morto pelos romanos de uma forma extremamente humilhante. Ele, particularmente, ele é separado da irmã. A irmã é protegida por um grupo de pessoas amigas que a leva para viver num lugar diferenciado, porque como eles tinham posses, o interesse de quem agrediu o pai deles, e buscou castigá-los também, era de tomar tudo que eles tinham. Então Estevão é colocado numa prisão, depois ele é colocado numa situação de imenso sofrimento, tocando uma galera, uma nau, que eles, como escravos, deveriam dirigir. Nesse contexto, ele adoece, ele vive todo o processo, ele cuida daquele que seria o responsável pelo navio. E ele, estando muito doente, ele é abandonado no lugar, e é a partir dessa situação que ele vai ser recolhido pelo pessoal ligado a Pedro, o apóstolo, e é levado então à casa do caminho, e ali ele vai ter o primeiro contato com os ensinamentos de Jesus. E o jovem, na situação como ele vivia, ele entende de coração aquela mensagem e passa a ser um grande pregador da casa do caminho naqueles primeiros dias. Então, vamos ver o que a gente encontra no livro sobre o pensamento, a ideia, a visão desse Espírito. Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me de sua luz, pois aqui presinto a chave de enigmas.
ele encontra nesse contexto, né, ao deparar com os primeiros fragmentos de textos que formariam o Evangelho posteriormente, que na linguagem de Emmanuel teriam sido de Mateus, e que foram usados a posteriori para montar o primeiro Evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Né? Posteriormente, há uma montagem do Evangelho segundo Mateus, né? Do Evangelho posteriormente de Lucas, que também seria chamado o Evangelho de Paulo, porque é um pedido de Paulo a Lucas para que ele escreva esse texto. E temos o texto do Evangelho mais novo entre eles, né, que foi escrito muito posteriormente, que é o Evangelho dos que seguiram João, e que tem uma linguagem diferentemente dos outros três. Os outros três contam passagens e ensinamentos sobre Jesus. Nenhuma biografia. Isso é importante a gente entender. Os evangelhos não são uma biografia. Os evangelhos são uma reunião de passagens, né, de relatos sobre Jesus e os seus ensinamentos. Quem lê e quer construir ali uma historinha, como a gente tenta construir várias histórias, a gente vai estar perdido, porque não é essa a realidade do contexto do texto. Então ele vai ainda nos dizer o seguinte: Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Muito interessante, nós estamos na semana de Kardec, e Kardec vai escrever isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo é a porta, e o Espiritismo é a chave do entendimento, não só do Evangelho, mas de toda a sabedoria que a humanidade retrai. Então, ele passa a entender que tudo que ele havia aprendido ficou para ele mais claro a partir do Evangelho, né? Daquilo que o Cristo fez. Né? Nós não podemos esquecer que o Cristo é um judeu, e a gente pode dizer com toda tranquilidade que é o judeu mais judeu da história da humanidade. Ele viveu plenamente a lei. E talvez foi mais do que todo o resto do contexto, foi essa situação que mudou. Né? Porque a hipocrisia dos fariseus, né, ficou muito clara diante da postura divina de Jesus para a humanidade. Ainda Estevão diz o seguinte: Jesus é o Filho de Deus iluminando o caminho. Essa fala, né, ela é muito interessante, né, porque Jesus, ele está na nossa vida para abrir a nossa percepção. E foi isso que ele fez com Estevão. Estevão ainda vai dizer: somente seu evangelho confere paz e liberdade. E aí alguém poderia me dizer: mas que evangelho é esse, se diz que ele não escreveu nada? Por isso mesmo, né? O evangelho de Jesus, né, ele não precisava ser escrito, porque para decorá-lo é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como ti mesmo.
Aí se resume toda a lei, todos os profetas. Essa é a fala. E esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor. Enquanto o nosso discurso for um discurso longe do amor, nós estaremos falando com os lábios longe da vivência do seu Evangelho. Na continuidade ainda de Estevão, a gente vê ele dizendo: a lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. A lei, todo esse construto que foi feito, ele é humano. Porque, na verdade, o que é divino é o convite que nós recebemos para amar. E a gente está precisando pensar muito sobre isso. A humanidade, ela anda fugindo profundamente do amor. E nós estamos revivendo, né, porque isso é da história, não tem nada de apocalíptico aí que vai destruir. A gente vai, uns dias a gente tenta ser mais livre, outro dia volta a ser conservador. Nós estamos vivendo momentos conservadores muito preocupantes na Terra. E muita gente esquecendo-se de pensar que quando a gente concorda com a força, com a arma, com a luta, com um monte de coisa, a gente pode ser um monte de coisa, de menos cristão. Foi por não concordar com nada disso que ele foi para isso. Foi por acreditar que a paz é construída no coração do homem, que deve ser transmitida dessa maneira, que Jesus foi para nós. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Essa expressão, né, ela revela profundamente a compreensão de Estevão do que Jesus queria dizer. Jesus escolhia para chamar ou se dirigir a Deus, né, uma palavra hebraica que é Abba, que significa pai, mas muito mais que pai, um pai baiano, um painho, um paizinho. Ele dizia e falava de Deus de uma forma amorosa. Ele entendia a presença de Deus na nossa vida, né, de uma maneira que nós ainda precisamos disso. E o Evangelho, segundo Estevão, é o amor em sua expressão mais sublime. E essa fala, esse discurso, né, a gente foi recolhendo isso das pregações que ele tem em Paulo Estevão, isso foi incomodando Paulo, né? Saulo foi lá para ver aquele povo ignorante que estava ali alimentando, para mandar dar uma chicotada para calar a boca, e encontra esse jovem que o enfrenta. Não o enfrenta desrespeitosamente, mas o enfrenta corajosamente para defender a ideia do Cristo e a mensagem do Cristo. Né? Para Deus, Israel significa a humanidade inteira.
Essa frase é bonitinha, né? Mas nós sabemos que ninguém entendeu isso não. Até hoje, a turma de Israel acha que eles são os donos de Deus e que a coisa toda desse jeito. E a gente também acha que Deus é nosso. Né? Nunca vi a gente conseguir ser tão... a gente é mais esquizofrênico que os meus pacientes. Né? Porque a gente fala que é um Deus só e todo mundo acha que é o dono de Deus, é o dono da verdade, é o dono da ideia, é o dono de tudo. Não é que isso. Se é um Deus só, como é que é essa briga toda? Me lembro de um espírito que se manifestava como criança e um dia, numa discussão do grupo de estudo, quando acabou, ele veio e falou assim: vovó pediu para me dar um recado. Eu queria dar um recado que no time de Jesus todo mundo joga com isso. Será que a gente entende isso? Será que a gente entende que a gente está jogando do mesmo lado? E quando eu brigo, quando eu ofendo, quando eu humilho, quem quer que seja, que está buscando entender Jesus como eu, e que como eu pode não estar entendendo Jesus na sua plenitude, eu estou fazendo, né, uma briga, uma luta num lugar que não me compete. Mas nós vamos ver, né, que a formação desse espírito, né, que é Paulo, ela passa também pela figura dessa mulher. A partir daquele momento em que ela vê o irmão apedrejado, e ela tenta ainda envolver o amor dela, e ele não aceita, envergonhado do que ele tinha feito, ela adoece. Ela sai, ela deprime, depois ela adoece fisicamente, e ela é tratada por um cristão chamado Ananias, e nesses cuidados com ela, ela se transforma numa nova cristã, numa nova seguidora de Jesus. E ela vai desencarnar nessa condição. E Paulo, que não conseguia esquecê-la, mas que pelo orgulho não conseguia voltar, quando descobre que ela morreu e que aquele homem chamado Ananias tinha ensinado e feito com que ela assumisse o ensinamento de Jesus, ele não fica com raiva nem da Abigail, né? E para se vingar de Jesus, ele vai atrás de Ananias. Porque ele quer acabar com todo mundo que fala desse homem Jesus, porque desde que ele teve contato com esse homem virou um inferno na vida dele. Todas as vezes que ele luta pela verdade contra os ensinamentos de Jesus, a vida só vai lhe trazendo imensas dores e sofrimentos. E ela, como Estevão, vão se tornar, e o livro mostra claramente, grandes orientadores espirituais dele. E como ele não tinha uma formação muito clara, né, muitas vezes ele interpretava aquilo que vinha desses dois espíritos como vindo do próprio Deus ou do próprio Cristo, posteriormente, na sua caminhada. Então, olha o que Paulo esperava dela, né? Presumo que, tendo-te sempre a meu lado, corrigirei os meus impulsos, a tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e ditosa. Lê brincando, né? Porque isso é uma fala antes dele saber de tudo e viver tudo o que aconteceu. Ele se apaixona, e ele realmente é um homem
irascivo na sua postura, muito firme, muito autoritário e autocrático, e ela é uma mulher meiga e doce. Então ele esperava se casar com ela e que ela fosse essa criatura que pudesse ajudá-lo a ser mais sereno e mais suave na sua caminhada. Então vamos, né, ver aqui algumas coisas que foram ensinadas a esse homem na sua transformação. Algumas falas que a gente pincelou e que outros poderiam pincelar várias outras falas, né? Porque aqui nós não estamos falando de um conjunto de ideias fechadas, né? Mas a percepção que eu tenho na leitura do livro, e eu fui buscar algumas falas que foram importantes para a formação desse espírito que é Paulo de Tarso. A primeira delas não podia ser de outra pessoa, Jesus, né? Quando Jesus aparece para ele às portas de Damasco, uma das frases que ele diz para Paulo, e que ele não vai se esquecer nunca mais, é isso: não recalcitres contra os argumentos. Esse negócio da gente querer brigar contra os desafios que a vida nos traz, isso não resolve nada. Essa situação de a gente acreditar que a gente controla a vida, que a gente pode tirar todas as dores, que a gente vai, né, ser feliz para sempre na historinha aí de fada que a gente conhece nesse mundo de provação, isso não existe. Se alguém está esperando isso, me perdoe, você está completamente enganado. Nós vivemos num mundo de expiação e prova. E nesse contexto, as nossas vidas são cheias de provações e expiações. E a nossa proposta não é de resolver problema, porque resolver problema não resolve nada. Né? Resolver problema é vida de dona de casa. Ela levanta, todo mundo dormiu, desarrumou as camas. Ela vai arrumar a cama, e depois os outros arrumam a cama de novo. Aí ela vai arrumar a mesa do café. Todo mundo toma café sujo, ela vai lavar tudo. Ela resolveu? Não, ela vai ter que fazer o almoço, vai sujar as vasilhas. Essa é a vida de quem quer resolver. A gente resolve um e ganha outro. A nossa vida é uma vida que a gente precisa aprender a administrar os nossos. Eles existem. E a gente tem que encará-los e eles vão acontecer no dia a dia, na nossa busca, no nosso aprendizado. E é isso que Jesus fala com ele. Ele estava brigando. Ele ficou com raiva de Estevão, mandou apedrejá-lo. Ele ficou envergonhado, ficou com raiva de Abigail por ser irmã, que ela não tinha culpa, e ela foi-se embora. Ele quis matar Ananias, ele vai e faz todo esse contexto, né, nessa viagem que ele vai com a autorização de persegui-lo e matá-lo. De repente, no meio da estrada, no sol causticante do meio-dia, ele depara com a figura de Jesus, né, e pergunta a ele: Saulo, Saulo, que me persegue? E é muito interessante, porque a nossa leitura é a seguinte:
Jesus está fazendo Saulo pensar nos motivos daquela caminhada. Mas, se a gente refletir um pouco mais, a pergunta é essa: qual é o motivo da perseguição? Porque a partir dali Saulo não parou de perseguir Jesus. Ele mudou o motivo da perseguição. Até então a perseguição era para ser contra as ideias. A partir dali foi para aprender e absorver aquelas ideias. Mas vamos lembrar o próprio Paulo, né? Ele vai dizer assim: até aqui ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Até aqui eu era teórico. Até aqui eu estava juntando informações muito importantes. Elas foram fundamentais para a estruturação do cristianismo, né? Mas agora não é mais tempo só de estudar, não é mais tempo de ficar filosofando sobre essas coisas, refletindo. É hora de encher a vida do Espírito. Será que a gente está enchendo a nossa vida do Espírito? Vamos continuar. Que o próprio Ananias, né, para quem não conhece a história, a partir daquele momento que ele está no cavalo, ele cai do cavalo, ele fica depois cego. Jesus manda-o entrar na cidade e ir para uma estalagem que alguém vai atendê-lo. E o próprio Jesus aparece para Ananias e fala assim: olha, Saulo está lá, você vai lá porque ele está precisando. Olha a prova que ele coloca na Ananias. Sabe aquele cara que não gosta de você, que está te perseguindo? Vai lá e cuida dele. E é Ananias que vai lhe dizer depois, que devolve-lhe a visão e que cuida dele, e diz assim: tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda confiança. Então, se a gente quer entender se algo é de Deus, é só saber disso. O que é de Deus pede paz e profunda confiança. Mas não vamos parar por aqui. Achamos mais alguém para ajudar. Gamaliel, né, que era o professor de Saulo, e que abandona o trabalho dentro do templo, né, de Jerusalém, porque ele se encanta ao conhecer Jesus e conversar com Jesus. Então ele, ouvindo Jesus, ele passa a ter um novo entendimento das Escrituras e ele vai falar a Paulo: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito mar. Quando a gente busca viver realmente Jesus, a gente passa a ver a vida de um outro modo. A gente passa a perceber os valores da vida de outra maneira. A gente passa a entender cada contexto, cada momento, numa situação extremamente diferente. E Gamaliel vai dizer:
o trabalho é um movimento sagrado da vida. E Paulo vai transformar o trabalho dele, porque ele abandona toda a sua vida de sacerdote, ele vira um tapeceiro, um artista da tapeçaria que ele havia aprendido, e ele vai se sustentar com esse trabalho, e a partir desse sustento ele vai construir um trabalho no Cristo, para que ele dê conta de toda a sua dor. Porque nós vamos ver que, à medida em que ele caminha, não lhe sobra muita gente ao redor. Como os grandes missionários, eles têm muita gente ao redor deles, mas pouquíssimas pessoas para estar com eles. Eles encontram criaturas que sugam-lhes as energias. E são raríssimas as pessoas que lhes dão força e amparo. A gente vê isso na história de todos esses movimentos. A Jo comentava para nós aí, convidava, e quem não foi deve assistir, o filme é lindo, realmente, assistir a história do Divaldo, e a gente vê que isso é a vida do Divaldo. São 92 anos de trabalho, um monte de gente ao redor dele, mas muito poucas pessoas se dedicaram a ouvi-lo, e a perguntar para ele o que eu posso fazer para minimizar a sua luta hoje na terra. Vamos ver uma das conversas que ele tem com o apóstolo Pedro, naquele momento em que ele, Paulo, porque ele não havia mudado ainda completamente, e a gente vai ver que ele foi crescendo, mas o ímpeto dele de ser alguém que discute, que quer mostrar as teses, sempre ficou presente. E ele tem uma luta muito grande, porque ele não concorda com Tiago, porque Tiago tem uma visão de fazer com que o cristianismo se adapte ao judaísmo, como o judaísmo queria, e ele achava que o cristianismo não era só para os judeus, e que o cristianismo era para a humanidade, e que ele tinha que fazer isso de outra forma, e que as pessoas, para estarem no Evangelho, elas não precisavam ser judias, e elas não precisavam fazer os rituais e as obrigações dos judeus. E eles brigando, porque as discussões são grandes, é Pedro que é a pedra do equilíbrio dessa situação. E Pedro vai falar com ele numa hora lá que ele acha que Pedro devia, coloca-se, você está aí se escondendo? E ele fala assim, não, a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. Talvez o grande desafio é saber o que nos compete. Mas nós precisamos de equilíbrio. Então, toda vez que a gente faz com que a balança suba demais de um lado para o outro, a gente está fugindo do caminho real da vida. Essa não é uma fala de Pedro, Essa é uma fala dos ensinamentos socráticos, aristotélicos, que o equilíbrio estava no meio. A sabedoria no meio, não é nos polos.
Quando todas as vezes que a gente polariza as ideias, a gente sai do equilíbrio. A gente pode até ter conceitos verdadeiros, mas a gente se perde na manifestação deles. Vamos ainda, ver Abigail ensinando para ele, já fora do corpo, num dos diálogos mais bonitos do livro, quando ele encontra com ela fora do corpo, ele se desdobra e encontra com Abigail, e ela vai falar com ele, e ele diz para ela da saudade, de estar sozinho, da falta de uma companheira, de ter um lar. E ele começa fazendo o que nós gostamos de fazer: chorar as águas que já passaram, o leite que derramou. Eu sou ruim, eu fiz isso, eu matei seu irmão, eu persegui Jesus, eu fiz tudo isso. Ela diz assim: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi. Esse negócio de viver de passado não resolve nada. Passado só serve para experiência, para mais nada. A gente ficar cutucando o passado, buscando o passado o tempo todo, não resolve nada na nossa vida. E ela vai, depois ele diz isso: mas eu fiquei sem ninguém, eu não tenho lar. Nunca nos faltará um lar. Peloemos no coração de quantos viverem a nossa história. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus legou em sua misericórdia. Quando a gente está com essa proposta verdadeiramente, a gente não vive nesse mundo. E ela continua dizendo aí: não te entregues ao desalento. É preciso ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuireis o tesouro inesgotável do coração fiel. A gente precisa ser fiel a Deus. Será que as nossas atitudes são atitudes de fidelidade? É muito bonito a gente ler a figura de Paulo, né? Mas a figura de Paulo só tem sentido num estudo desse para a gente refletir na nossa postura pessoal, no nosso caminho, no nosso contexto. Reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. Concorda com Jesus. Não dá. Em vez da gente ficar procurando quem nos ajude, se você acredita na proposta do Cristo, faça. Esse negócio de reclamar, esse negócio de querer que as pessoas façam, a gente faz isso muito, né? Só eu que faço, ninguém quer ajudar, ninguém vai, ninguém trabalha. Só eu que estou aqui todo dia no centro espírita. Se eu sei que descobriu isso, é só você que vai ficar. O dia que tiver outro, vai ficar outro. As pessoas não têm que fazer como eu quero. Sou eu que tenho que fazer como Cristo me propôs. É isso que ela fala. E aí ele vai começar a dizer para ela um monte de coisas difíceis, porque ele acha que ele não vai dar conta da prova. Né? E aí ele pergunta para Abigail: o que fazer para adquirir essa compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Quem de nós que em algum momento de reflexão não pensou nisso? E ela sabiamente responde com um verbo: ama. Aí ele não ficou satisfeito, não. Acho que
Isso aí, pergunta para ela na continuidade conversando. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço com Jesus? Ele entende que amar é uma coisa muito longe. Como é que eu faço isso? E ela dá outro verbo. Trabalha. Se você não consegue amar, trabalha. Faz da sua parte. E ele vai continuar. Né? Que providências adotar contra os exames do Espírito? Quando eu olho esse mundo de meu Deus, né, e a gente vê essa complicação que a Terra vive, porque a gente ainda não aprendeu que a gente tem que colocar a nossa fé em Deus, a gente coloca a fé, né, num monte de gente que não tem condições de atender a nossa vida. E ela vai responder para ele: espera. Está tudo parecendo ruim? Espera. A hora certa, as coisas vão mudar. E finalmente ele faz uma pergunta: como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos outros? Eu imagino quantas vezes Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, vários outros luminares não fizeram essa pergunta. Como conciliar tudo isso que a gente aprende com a indiferença? Porque, na verdade, nós somos indiferentes. A gente vem aqui, ouve, se encanta, acha bonito. Amanhã a gente levanta brigando, reclamando, gritando, blasfemando, achando ruim, falando mal. Mas tudo muda. Essa é a nossa postura, esse é o nosso lugar, esse é o nosso caminho constante. E aí, ela vai dizer o último: perdoa as pessoas. Perdoa quem não sabe, perdoa quem te agride, perdoa quem te ofende. Esse é o caminho, é esse o propósito. E aí Paulo, né, ele aprende e ele diz que a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. É isso que nós precisamos. Onde há trabalho, há riqueza. E onde há cooperação, há paz. Isto é uma grande lição nesse contexto. Né? As discussões, os atritos, em muitos casos, representam o revolvimento da terra espiritual para a cemitério divino. Então, tudo isso que a gente vê, que volta, que levanta, que é certo, é aqui, é aquilo, isso é mexer com a terra do coração para ver se brota a semente. Porque muitas vezes a gente não fala as coisas que as pessoas dizem, mas a gente pensa. E quando isso vem à nossa vida, a gente tem que repensar se esse é o lugar, se esse é o propósito, se esse é o contexto. O cristianismo sem profetismo seria um corpo sem alma. Isso é uma fala anotada por Emmanuel, né, de Paulo defendendo, né, o povo de Coríntios pelo trabalho da manifestação espiritual que havia na igreja de Coríntios. E ele diz que o profetismo sem, o cristianismo sem um contato espiritual seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos?
o papel da mediunidade em todo esse contexto. E é muito interessante, porque alguém falou assim, mas Paulo defende a mediunidade? Não só defende, ele descreve como deve ser uma reunião de contato mediúnico. Quem quiser ver, é só pegar a primeira epístola, Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, e vocês vão ver a grande descrição que Paulo faz de toda a fenomenologia espiritual que poderia ser usada tranquilamente hoje. No livro Seara dos Médiuns há um capítulo em que Emmanuel copia toda a fala de Paulo no final. Certamente vocês acharão que isso foi escrito por alguém dentro da língua espiritista, mas isso foi escrito por Paulo de Tarso há quase 2000 anos para toda a humanidade. E nós vamos ver aí então, para encerrando, que Paulo, para Emmanuel, ele diz o seguinte: o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Está no livro Amor e Sabedoria de Deus. Então, Paulo, sem desfazer de ninguém, porque o livro mostra a importância da cooperação de todos, Paulo é o grande construtor do cristianismo. Alguém pode dizer, e Jesus? Jesus não fez nada disso. Jesus veio e viveu a vida. E a força dele está na vivência. Não é na palavra. O que demarca a presença do Cristo como esse líder de todos nós é o seu trabalho. Não é um legado teórico para todos nós, mas é o exercício do amor na sua plenitude. Quem vai nos dar esse legado teórico é o apóstolo Paulo. E sempre foi assim. Foram os discípulos de Buda que escreveram os conhecimentos de Buda. Foram os discípulos de Lao Tse que escreveram os ensinamentos de Lao Tse. Foi Platão que escreveu aquilo que Sócrates ensinou. Foi Antônio de Pádua que compilou e escreveu tudo que Francisco de Assis ensinou. Então, uns trazem a vivência, os outros montam esse legado para que a humanidade não se esqueça. Em Caminho e Verdade e Vida, Emmanuel vai dizer: o Evangelho não diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio da mão dele, mostrando que ele é o seu trabalho continuador de toda essa situação. E eu gostaria de encerrar, antes de fazer um convite especial. A gente está falando de Paulo, e aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o livro, Paulo, depois de todo um trabalho de pregação, ele é preso para ser condenado pelos ensinamentos que ele fazia, que era uma blasfêmia para o povo judeu. E para que ele tivesse mais um tempo e ele pudesse fazer o trabalho como ele queria, ele
exige da lei que ele seja respeitado como um cidadão romano, que ele o era porque o pai tinha conseguido esse título para ele. E como cidadão romano, ele só poderia ser julgado, né, pelo Império Romano e não pelo povo judeu. Então ele é levado a Roma. Nesse caminho ele vai convertendo e pregando até chegar em Roma. Em Roma, ele, junto com vários cristãos, são presos para serem crucificados ou serem queimados, serem entregues aos animais. E ele, preso na cadeia, ele ouve essas coisas que estão acontecendo e ele se sente alguém que não tem um mérito de dar o testemunho que os outros estavam dando. Ele queria ser levado para os circos, para as arenas e passar pelo mesmo testemunho. Mas isso não interessava àquela comunidade, porque ele ia ser um herói. Então ele é condenado a ser morto, né? a ter a sua cabeça decepada de uma maneira longe do povo. Então nos relata Emmanuel que em determinado momento eles chegam a um local e aquele soldado que recebe a ordem do seu superior que deveria cortar a cabeça, vendo a grandeza espiritual, ele não tem muita coragem de fazer e as suas mãos tremem. E ele diz àquele homem: cumpra a tua função e as ordens que você recebeu do Senhor, seu Senhor, porque eu estou aqui cumprindo as ordens que eu recebi do meu Senhor. Ele então tem a cabeça decepada, novamente, numa condição diferenciada, ele está cego. E novamente ele sente chegado da presença de alguém, e esse alguém é Ananias, que vai devolver novamente a visão. E devolvendo-lhe a visão, né, ele o abraça e ele começa a perceber que todos os que tinham dado testemunho estavam chegando. E ele diz que queria o último desejo, que era visitar todas aquelas igrejas que ele havia feito. Então o Espírito, ele sai caminhando por todas as igrejas até que chegam a Jerusalém. E em Jerusalém eles vão ao Calvário e ali ele pede que eles façam uma prece, eles se ajoelham. E Emmanuel relata que de repente Saulo, aí Paulo, ele vê o céu se fendendo como se fosse um fogo. E ele tem uma visão maravilhosa. O caminho se faz daquele alto em direção a ele. E 3 figuras aparecem. No centro estava Jesus. Do lado esquerdo, Abigail, o grande amor da sua vida. Do lado direito, Estevão, o seu grande mestre na caminhada. Eles veem, ele não sabe o que faz, olha para o Cristo, que o acende com o direito, ele vai e abraça Abigail e abraça Estevão intensamente, até que ele volta a olhar a Jesus e lhe diz: vem, Paulo,
vem para os meus passos, porque é da vontade do meu Pai que os remidos e as vítimas se reúnam para o Senhor. Essa é a grande missão desse homem que, muito parecido com muitos de nós na caminhada, fez de uma encarnação um grande trabalho de transformação, de amor verdadeiro, de seguidor verdadeiro. E nós, para encerrarmos, o Pedro nos pediu para poder trazer uma poesia sobre Paulo, que eu acho que estava muito bem na nossa fala. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Gelson. Paulo Estevam, emoção para quem ainda não leu o convite, era principalmente o domingo estava aqui, você tiver até o caminho, vai estar fora. Meus irmãos, eu tomei a liberdade de a petulância mesmo, de depois de um trabalho que o Roberto nos mostrar, nos emocionou, nos encantou, não apenas nos instruiu, e que também prestaram uma singela homenagem ao apóstolo Paulo, porque ele precisa mostrar as nossas vidas depois do Mestre Jesus. Ele é o baluarte, e a ele nós temos hoje o cristianismo graças a Paulo, que foi o guardião dos ensinamentos do Cristo depois de se converter. Essa poesia chama O Caminho de Damasco. E diz assim: ia para Damasco o altivo Saulo, com cartas do Sinédrio e autoridade, para prender os homens do caminho, discípulos amados de Jesus, o carpinteiro que morreu na cruz, em pleno testemunho da verdade. Saulo, doutor da hebraica sinagoga, em cujo nobre cargo de rabino, mercê do seu valor e inteligência, era o orgulho da própria raça hebreia, buscava condenudo honrar a toga e receber após ingente esforço das mãos dos sacerdotes da Judéia. Vendo no cristianismo então nascente o maior inimigo de Moisés, procura persegui-lo rudemente, calcando-o sem piedade aos próprios pés. Apedrejando Estevão e ameaçando seus companheiros, pregava uma doutrina nova e extravagante, que falava de amor e de perdão. Tratava um criminoso como irmão que tinha um carpinteiro por seu mestre. E ainda mais, chamavam-no o Messias. Não, isso era demais. Era uma afronta aos nomes de Moisés, Abraão e Elias. E vai para Damasco decidido a defender a grei do judaísmo. Teria que abafar aquelas vozes que erguiam-se a pregar o cristianismo. Aqueles pescadores pagariam sua ousadia ao povo eleito pregar uma doutrina contrária ao milenário mosaísmo. Mas, no caminho, perto de Damasco, tendo por bênção a própria luz do dia, prostra-se ao chão extasiado Saulo, e o carpinteiro que morreu na cruz, irradiando resplendente luz, naquele instante ali lhe aparecia a dizer-lhe sereno: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amigo? Quem és, Senhor? Que tens a ver comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegues sem pesar. Escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para ti recalcitrar irreverente assim contra o aguilhão. Que queres tu, Senhor? Então que eu faço? Perguntou-lhe Saulo, tendo opressa o peito. Segue a Damasco, respondeu-lhe Cristo. Lá saberá o que deve ser feito. Sentindo que vibrar em seu espírito a clarinada augusta da verdade,
naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou o vaso escolhido, o pregador vibrante e destemido, que veneramos hoje como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. Que Jesus nos abençoe, que Paulo nos dê a fibra para continuarmos o nosso trabalho em qualquer situação, porque confiamos no Cristo, meus irmãos. Quem for tomar o passo, permaneça no seu carro. Aqueles que não for tomar o passo, pode se retirar. Vem devagar.